Hola, bienvenidos a los que nos están viendo esta entrevista. El día de hoy tenemos como invitado a Severino Vasconcelos, ex futbolista brasilero que jugó en Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros equipos. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuándo debutó como futbolista? Quando debutei como futebolista profissional, Sí. já, aos 16 anos, isso em Sí. Brasília, numa equipe chamada Ibis, é uma equipe muito chiquitita, já. Ujú. E aí eu comecei minha carreira de jogador, apesar que joguei em 11 equipes diferentes, mas a Ujú. equipe que eu comecei a jogar foi uma equipe chamada Ibis, de Brasília. É uma equipe muito chique, não pagava, mas era uma equipe que eu hoje tenho muita admiração porque comecei nessa equipe. Ya. ¿Cuál ha sido su trayectoria entre los equipos de Brasil y Chile? Sim, aí vamos. Mira, o Ibis é uma equipe pobre. De Ibis eu saí a um estado de Brasil chamado Natal. Aí fui jogar lá. Joguei muito pouco tempo. Joguei 6 meses. De 6 meses eu voltei para Pernambuco, que é minha cidade. Já, minha cidade. E aí comecei no Náutico. Náutico é de Recife, Pernambuco. Já. Do Náutico eu fui para Palmeiras. Palmeiras. De Palmeiras fui para Inter de Porto Alegre. Ujú. Essas três equipes que é em Brasil. Já. E depois vim para Chile, para Colo-Colo. Ujú. Já. Depois de Colo-Colo, joguei também em Universidade de Chile. Já. Ya. Joguei em La Serena e joguei em Palestino. E também joguei também em outro país, Equador, em Barcelona de Equador. Também, isso é toda a minha carreira, já. Toda a minha Ujú. carreira de futebol. Então, joguei em muitas equipes. E são poucos jogadores que jogam em muitas equipes. Porque tem um que Ujú. joga em uma ou duas equipes. Sí. Meu caso aqui é quando eu joguei em Colo-Colo e fui para a Universidade de Chile, todo mundo de Colo-Colo, porque vai jogar em Universidade de Chile, que tu é colocolino e tal. Mas eu tenho na mente que quando tu és profissional, tu tem que jogar aonde te paga. Tu não pode estar escorrendo equipe. Então, foi isso que passou comigo. Então, e para um jogador jogar em tantas equipes, é porque fui muito bem procurado, entendeu? Para jogar em outra equipe, me mirava, vamos contratar Vasconcelos. Então, eu tive uma sorte muito grande no futebol, porque joguei em equipe grande, tanto de Brasil como Chile e também Equador. Ya. De todos los equipos en los que ha estado, ¿cuál fue el equipo en el que tuvo mejor experiencia? Com mais experiência, Mejor experiencia. mais em Brasília, porque Brasil, o futebol brasileiro é muito competitivo, já. E quando Brasil é mais competitivo do que Chile. Brasil é mais competitivo do que Equador. Também fui para Equador. Aí está a Ujú. diferença. Então são equipes grandes. Mas o que passa é que se tu hoje me habla qual é a equipe que mais me gusta, primeiro o Ibis, porque Ujú. joguei grátis. E a outras equipes foi pagada, entendeu? Mas eu tenho muita admiração também pelo Palmeiras, que joguei aí, que estava Ujú. aí também. Então, e depois partir para outros países, entendeu? Então, e como eu te falei, profissional. Então, agora minha camisa, hoje é Colo-Colo. E Ujú. Colo-Colo, eu cheguei a jogar 7 anos. Lá outras equipes foram um ano de contrato, 6 meses, 7 meses, mas Colo-Colo foi que me deu, que me colocou mais arriba, já. Então, não descalificando as outras equipes, nada que ver. Ujú. Porque todas as equipes que eu joguei com coração, entendeu?
em umas equipes eu tive mais sorte do que outras, entendeu? Porque a carreira de fogo é assim, muito curta e tu tem que aproveitar aonde te paga, entendeu? Mas depois que tu vai ter uma paixão por certa equipe, gostar de outra equipe, porque me deu a possibilidade de eu jogar para outras pessoas, como o caso da Universidade de Chile, como o Palmeiras. Mas a minha equipe hoje, de coração, é Colo-Colo. Deveria ser uma equipe brasileira. Não, Colo-Colo depois de Ibis. Uhum. O Ibis foi importante para mim. Por aí eu comecei. Mas hoje é Colo-Colo. Ya. ¿Por qué decidió continuar con su carrera aquí en Chile? Não é colocar. São empresários. O empresário vai. Nessa época que eu vim para Chile, eu estava em Porto Alegre, já? E também vim com o Inter de Porto Alegre jogar aqui em Chile, a Copa Chile, já? E o empresário, que é colocolino, me viu jogar. Porque às vezes o jogador brasileiro para vir para Chile são muito caros. Aí me pegou, aí então eu estava um pouco peleado com o Inter de Porto Alegre, eu disse, não, eu vou para Chile. Não conhecia Colo-Colo, mas quando jogamos a Copa Chile, jogou Inter de Porto Alegre com Colo-Colo. E aí foi onde os empresários me viram e aí vim para Colo-Colo. Né? E saí muito bem porque é a equipe que eu tenho mais títulos, é Colo-Colo. Fui 3 vezes campeão nacional, 3 vezes campeão Copa Chile, yeah? E me atenderam muito bem. Nas outras equipes foi um ano e meio. Depois fui para Equador, Barcelona, que é uma equipe muito grande, yeah? Muito grande. Então por isso que eu digo, para o meu trabalho em futebol foi muito importante. Hoje estou super feliz em que hoje fui ex-jogador de futebol. Mas graças às equipes que me confiaram em mim e aí eu trabalhei bastante, mas é um trabalho muito, muito lindo, mas também é muito sacrificado, porque há muita crítica. Quando tu ganha um partido, está tudo bem. Quando empata, mais ou menos. Quando perde, eres malo. Ou tu tem que ser muito profissional. Por isso eu digo, você que estuda, tem que estudar bastante para a futuro encontrar uma boa pega, já? E aí, porque tem gente também que estuda e não pega uma boa pega e se perde. Meu caso não, meu caso eu aproveitei o máximo o fogo. Hoje estou super, super feliz de ser jogador profissional de fogo, entendeu? Já. ¿Ha pensado en volver a participar en el fútbol, ya sea en ámbito administrativo o como entrenador de algún equipo? Eu sou técnico, mas treinei somente 2 equipes. Uma equipe foi em Equador, já? Que realmente também não passei muito tempo como técnico, porque eu tenho um caráter, eu sou super diferente e não vou aguentar que pessoa, se eu sou técnico, eu coloco a equipe. Que não venha um diretivo, venha isso e colocar. Não, eu sou o técnico. E eu não aceitei, isso foi em Barcelona. E quando cheguei aqui em Chile, quedei um pouco arrependido. Digo, eu deveria não me regalar para o presidente do clube, mas conversava. E eu sempre sou assim, eu digo, não, prefiro não ser técnico, eu não vou ser técnico de um clube que está o diretivo, não, coloque fulano, coloque ciclano. Não, eu sou técnico, entendeu? Então, se tem muito técnico, às vezes, que aceita isso. Eu não vou aceitar. Vou aceitar que vamos falar primeiro. E habla comigo, com o mano, mas não imponindo. Ele é o presidente do clube. Eu sou o técnico. E quem manda nos jogadores sou eu, que sou o técnico, não é o presidente. Então, sigo sendo técnico, mas não tenho um caráter muito profissional, entendeu? Porque se outro técnico vai lá e pega a outra equipe para treinar. Mas não, mas eu sou diferente. Porque eu tive muito técnico na minha carreira de jogador de futebol, que foram 11 equipes, entendeu? Técnicos diferentes. E não vou aceitar que venha mandar
na equipe que eu estou treinando. Não sou técnico. E depois vem, tu hablas também, isso, campeões. Eu fui sair campeão em Colo-Colo, Universidade de Chile, quando estava em segunda, em Barcelona, de Equador, em Palmeiras e no Náutico. Eu tenho muito título. E para tu ter muito título, é porque tu fazes as coisas bem, entende? Se tu fazes as coisas malas, nadie vai te contratar e respeitar, entende? E por isso que eu digo que o futebol brasileiro é muito sério. É mais sério do que o futebol chileno. Já? Eu creio que aqui em Sudamérica, o futebol mais respeitado é Brasil. Depois vem um pouco a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, está um pouco no mesmo nível, entende? Mas eu tive a sorte de jogar em equipe grande, que Jurandir sabe muito bem disso, entende? E são equipes que tu tem que treinar. Há um plantel de jogadores muito competitivo. Então tu tem que saber fazer as coisas em treinamento. Isso tu não pode dar nenhuma oportunidade para que outro jogador venha. Tu tem que ser profissional. Não pode faltar em treinamento, isso. Isso é os clubes em Brasília. Já? Acá em Chile, quando eu cheguei acá, me adaptei muito rápido. Porque muita gente pensava que eu seria mais um jogador que contratou o Colo-Colo. Não foi o contrário. Cheguei, fiz as coisas bem e hoje, como eu digo, estou super feliz com minha carreira de jogador de futebol. Ya. ¿Recuerda cuál ha sido su mejor gol hasta ahora? Meu melhor gol é uma história grande, entende? Vou explicar. Meu melhor gol foi um partido Colo-Colo e Universidade de Chile, já? Que passa que eu jogamos, Colo-Colo jogou um dia jueves em Concepción, já? Era uma Copa Chile, já? E quando jogamos um dia jueves, chegamos no hotel e recebi uma notícia muito mala, que foi do meu papá, que tinha falecido em Brasília. Então, eu fui pedir permisso ao técnico para fazer o funeral do meu papá. Mas nessa época, os transportes estavam muito difíceis. Entendeu? Sair daqui de Santiago, tu tinha que ir a São Paulo, Rio, Recife. Entendeu? E já foi um dia viernes, e Colo-Colo jogava contra a Laú, dia de domingo. E eu, quando pedi permisso ao técnico, eu me ia com permisso ou sem permisso. Eu ia de qualquer maneira, porque eu queria estar no funeral do meu papá. E o técnico aceitou disso. Mira, eu te dou permisso para tu ir a Brasil, mas tu tem que volver para jogar domingo. Eu digo, marcaram as passagens, eu digo, vou para... Fiz o funeral do meu papá, um dia sábado, já? E Laú com Colo-Colo jogava domingo, já? E eu cheguei na hora de partido. Mas antes de eu jogar esse partido, eu me encontrei com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim, um jogador chamado Pelé, que estava aqui em Chile e que ia para o estádio. Já? Então, estava compartilhando um assado com os diretivos chilenos. E quando eu cheguei, sem dormir, não dormi jueves, não dormi viernes, sábado, e entrei para jogar. E antes de eu ir para o estádio, Pelé veio falar comigo. Porque ele sabia que meu papá tinha falecido em Brasil. Comentário, né? Então, e ele me abraçou e disse, tu vai ser um gol para teu papá. Eu digo, já, pai. Fui para o estádio, jogamos, empatamos a 2. O quarto gol de Colo-Colo foi o jogo que fiz. Entendeu? Então, para mim, esse gol que eu fiz foi em comemoração a meu papá. Já? Então, essa foi uma alegria que eu tive muito grande, que esse para mim não foi o melhor, não foi o pior, mas foi o gol
do sacrifício que eu fiz, porque meu papá sempre me falou, hijo, primeiro é trabalho. Ojo. E ele me falou, porque talvez se ele não me falasse, eu estava aí, mas ele disse, primeiro trabalho. Então, primeiro trabalho, faleceu meu papá, aí estou, fiz o funeral dele, e hoje estou tranquilo, entendeu? Porque o sacrifício que eu fiz para fazer câmbio de avião, isso vou ver, foram 4 dias, sem dormir. Pá. Então, para mim foi muito importante esse gol. E mais importante foi também ver Pelé pá, e conversar com um abraço com todo, entendeu? Então, essa é a alegria que te dá o futebol, meu trabalho, entendeu? Então, que não há plata que pague, entendeu? São sentimentos, pá. Então, eu também sou um pouco sentimentos. Eu para o futebol, praticamente, que sempre foi meu trabalho. Eu não devo nada ao futebol, entendeu? Eu não devo nada ao futebol. Nem o futebol me deve, então, porque eu acho que fui um bom profissional, entendeu? E para jogar em 11 equipes, são muito poucos jogadores, entendeu? Não somente em Brasil, em Equador e Chile. E é isso que significa o futebol para mim. Mano. Ya. ¿Cuál encuentra usted que fue su mejor época como jugador? Minha mejor época como jogador de futebol, eu creio que foi quando eu tive o meu primeiro título. Aí já comecei mas depois Colo-Colo, entendeu? Colo-Colo foi muito importante para mim, mais do que as equipes brasileiras, entendeu? Então, isso é que passa, estamos começando, que passa que eu vim de família pobre, já? Não de la favela, isso que eu tenho muito respeito pela favela em Brasil, entendeu? Mas eu vim de família pobre, já? E quando eu comecei a ganhar minha plata, eu comecei a ajudar minha família, tá entendendo? Porque era o mais importante. Então, a maneira que eles me criaram, já, eu retribuí, não com prata, retribuí bem retribuído. Comprei casa para minha mamãe, auto para meus, porque eu tinha a plata agora. Antes não tinha, antes tinha que sair caminhando para ir treinar. Então, por isso eu digo que o futebol para mim é muito importante. E essas coisas eu sempre estou falando, entende? Eu devo muito, não, eu não devo nada ao futebol, mas fui muito profissional e sempre ajudei minha família, que são poucos jogadores que às vezes ganham muita plata, às vezes se olvida da família, entende? Com mala companhia, todas essas coisas. E eu não, eu fui lá primeiro minha família, isso, e depois está tudo bem, agora deixa eu fazer minha vida, entendeu? Então, muito, às vezes é muito sacrificado para gente que vem de abaixo. Eu, às vezes, saía caminhando para ir treinar, porque não tinha plata para pegar a micro, entendeu? Mas são coisas que passam aí, mas eu digo, não, eu quero ser jogador, quero ser jogador, quero ser jogador. E sempre meu papá, minha mamãe falava, não, tem que ser engenheiro, tem que ser profissional. Não, eu digo, eu quero ser profissional. E consegui o meu objetivo que eu queria e hoje estou super agradecido do futebol, super contente. Gracias. Ahora va. Ela habla muito, ela habla, mas ahora Bueno, usted hace unos años dio una opinión sobre la selección brasilera, que dijo, no me gusta el Brasil de Tite, no está ganando bonito, Brasil gana de forma muy sacrificada y con ayuda de los árbitros. ¿Su opinión sigue siendo la misma? la mesma, porque o que passa que ser técnico de uma seleção brasileira tem que ter muito caráter, entendeu? Tem que ter muito caráter. E o caráter também vem começando pelos jogadores, ser uma pessoa respeitada, entendeu? E um pouco, Tite, na minha opinião, não está preparado, que não é mau técnico, para treinar uma equipe de seleção, já? De clube diferente.
Então foi isso, ele entrou no negócio que ele não... Muito empresário, muita coisa mala, entende? Porque se tu tem... são jogadores que vêm de vários clubes, que nem todos têm a mesma opinião. E para o técnico tem que cambiar isso, porque ele é o técnico. E conversar muito com os jogadores. E ele teve problema em escolher os jogadores. Não era, havia outros jogadores em Brasil melhores, mas ele, por seu ego, não somente o ego, e com os empresários que há aí. Às vezes tem técnico que tem um ou dois empresários. Então, o que vai ser ele? Ele, como empresário, ele quer mandar em todo no técnico. E passa muito isso. Pô. Vou colocar aquele jogador que é de tal empresário. Não, pô. Tu tem que colocar os melhores. Porque há outras equipes do Brasil, que é um país muito grande, muitos campeonatos, isso, há muitos lugares. Mas tu tem que primeiro preparar, fazer uma equipe que vai mirar muitos partidos. Então, por isso que eu falei isso, que Tito não estava capacitado para ser técnico da seleção. Foi o que passou, pô, entende? Foi o que passou, não estava preparado. A Argentina, a hora mesmo, digo, não mudou. A Argentina, com muito poucos jogadores, saiu campeão, pô. Porque tinha um Messi, que Messi levava toda a batuta. Brasil tinha um ou dois jogadores que queria ser figura, é só uma figura, mas na seleção não é figura. É o caso do Neymar. Pá. Neymar colocou o coração isso, mas não resolveu nada. Pá. Aqui o jogador tem que entrar e resolver. Pá. Qual é o objetivo da seleção brasileira? É sair campeão. Pá. Já somos 5 vezes campeão mundial, 5 mais ou menos, 5 ou 4. Então, mas não, foram muito descontraídos, não havia ordem, para entender? Não havia ordem. Havia muitas palavras, mas tem que ser ordem de militar? Sim, tem que ser ordem de militar, pá. Mas Brasil nem isso. Pá. E todo mundo queria jogar para uno, tá entendendo? Para uno. Isso aí, não, para uno, para outras pessoas, mas queria fazer as coisas solo. E tu não pode, na equipe que tem 11 jogadores, tu tem que estar bem com todo jogador, entendeu? Às vezes, não me tocasse lá a pelota, passa muito isso. É por isso que eu digo que o jogador, que o futebol é muito, muito complicado, entendeu? É muito complicado. E, na minha opinião, passou isso da seleção, que não teve nunca o rendimento que teve a outra seleção quando estava Pelé. Mas Pelé aí no solo. ¿Qué opina del fútbol chileno hoy en día? Mira, eu quando cheguei aqui em Chile, o futebol chileno era muito competitivo. Havia muitos bons jogadores chilenos, já? Muito bons jogadores chilenos. E eu estou aqui há muito tempo, já? Então, o que passa hoje? O que passa é que a seleção aqui, primeiro, pensamos que é muito empresário, tá entendendo? Então, se os clubes confia muito nesses empresários. Então, o futebol chileno hoje, se não para, eu sou estrangeiro, mas aqui tem que terminar com a cota de estrangeiro, que jogue 3 estrangeiros. Aqui joga 5 estrangeiros. E o que passa com as divisões inferiores do clube, que gasta plata para sacar jogadores? Nada, porque as 5 cupos, que na minha época, quando eu cheguei, era 3 cupos, para estrangeiros. Hoje é 5, 6. Então, qual é o clube que vai sacar jogadores da divisão inferior? Vai ser muito difícil. Pelos técnicos, pelos representantes, está entendendo? Então o futebol chileno hoje está muito... A prensa chilena está dividida. A prensa chilena está dividida com os argentinos. Os argentinos falam mais do que os chilenos. Não. O chileno é que tem que falar. Acontece que está passando no futebol, entendeu? Essa peleia que está em Colo-Colo agora, muito técnico estrangeiro, já? Então, e hoje Colo-Colo tem um problema muito grande.
Porque esse técnico que está hoje em Colo-Colo, é Quinteiro, quando ele ganha, está tudo bem. Quando ele empata, começa a falar. E quando ele perde, quero mais jogadores, quero mais jogadores. Não, tu tem que pegar o plantel, 30 jogadores, e tu vai ter que terminar o ano com esses 30 jogadores. Mas não está seguindo pedindo jogadores e echando como Colo-Colo ou outro clube tenha muita plata. Isso tu pode fazer em Brasil, que em Brasil é muita plata no futebol, mas cá em Chile não. Então o futebol chileno está um pouco metade, não malo, por esses interesses que há. Porque o jogador, o empresário vai, leva o jogador, primeiro fala, tu tem que jogar. Não, tu não tem que jogar. Vai jogar o melhor. Mas por cima do clube está os diretivos, que também vem morrado, entende? Vou te contratar a ti porque isso já, já vai se comprometer contigo, os técnicos. Vai ter que te colocar para jogar. Depois vem os diretivos, que muitos diretivos aqui em Chile são malos diretivos. São malos. Aqui primeiro quem tem que contratar o jogador é o clube, não são os técnicos. O clube tem, o presidente do clube tem, quantos jogadores quero ter? Quero tanto, tanto, tanto. Aí tá. Não me pida mais jogadores, porque são campeonatos, todo mundo quer ganhar campeonato, entende? Então é que está passando isso no futebol chileno. E às vezes está malo, porque eu, na minha opinião, baixaria o cupo dos estrangeiros primeiro. Eu sou estrangeiro, certo? E para dar mais oportunidade para as divisões inferiores, para os de vem de abaixo, entende? Mas isso aqui no futebol chileno não passa isso. Em Brasil passa. No Brasil há muitos estrangeiros que jogam no Brasil, mas são bons no estrangeiro. Tá entendendo? E acá não, acá joga qualquer estrangeiro que chega. Então, por isso que o futebol chileno está malo. Está muito malo e espero que melhore. ¿No? Sabemos que usted dudó de venir a Chile. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? De eu vir para Chile? Sí. Sim, eu não queria vir para Chile. Não queria vir para Chile, mas quando vim para cá, vou e comecei a me namorar de Chile. Tá entendendo? E quando eu vim para Chile, Colo-Colo hacía 5 anos que não saía campeão. Já? E quando eu vim, Colo-Colo, que é uma equipe grande que tem que sair campeão um ano sim, outro não. Vai dar 5 anos. E eu vim e me adaptei muito ao plantel. E quando eu cheguei aqui em Chile, eu não precisei de fazer pré-temporada. Pré-temporada é quando para o clube, o jogador treina para fazer, porque eu cheguei aqui na metade do ano, eu já estava bem fisicamente, já. E eu creio que eu fui junto com o Caseiro, foi muito importante para que Colo-Colo saísse campeão nacional depois de 5 anos. Então, praticamente já não, porque eu estava numa equipe que é muito grande, que é Inter de Porto Alegre, já. Meu contrato, o Inter primeiro me vendeu por muito pouca plata, já, na época, $150 mil. Mas o passe era meu, pá. Eu tinha meu contrato, digo, vou jogar tanto. Mas depois saímos campeão e foram lá e me renovaram meu contrato e me quedei aqui, entendeu? Me quedei e eu pensei que era um ano e meio, porque eu tinha uma equipe francês que queria me levar para jogar em França, entendeu? Mas eu vim para cá e depois comecei a jogar bem, sair campeão com Colo-Colo. Eu digo, não, agora não, me quedo acá. ¿Ha logrado hacer fuertes amistades en su trayectoria como futbolista? Sim, mira, eu sou uma pessoa que sou super diferente, sou super diferente. Mas quando é jogador de futebol, tu tenta. Eu sei qual é a minha amistade, entendeu? Eu sei qual é a minha amistade. Mas eu comecei a ter muitos amigos depois que eu parei de jogar. Já? Parei de jogar.
como profissional, já? E depois comecei a jogar pichanga. A mim me gusta fazer muito partido em benefício, já? Que não se paga. Me invita, eu vou, comparto com a gente, vou e hago partido de benefício, sem receber plata, entendeu? Porque quando está falando benefício, entendeu? Tem outro jogador que vai lá e cobra. Primeiro, eu não sei cobrar, entendeu? Então, se tem outra. Então, por isso foi muito importante para mim, em minha carreira, porque a amistade que eu tenho hoje, que são amistades que tu pode mirar na cara, entende? Isso é importante. Não adianta ter um amigo e mirar para o outro lado. Não, não é amigo. Pá. Amigo é quando te mira na cara, entende? E habla as coisas que tem que falar e que te aconselha, entende? Eu tive, até hoje eu tenho mais prestígio hoje em Chile do que quando eu jogava. Mas por que eu consegui isso? Pela amistade que eu tenho, entendeu? Jura pode saber muito bem disso. A minha amistade são grátis, entendeu? Não tem nada de interesse, né? Então, e sigo sendo o mesmo, entendeu? Tem que dar um autógrafo para uma pessoa, se tem que sacar foto, eu estou sempre à disposição. Vou estar sempre, porque é meu trabalho, opa, entendeu? Então, eu também cambiei um pouco, entendeu? Eu tenho, sabe por que eu hago isso? Porque eu tenho muito respeito em ser jogador de futebol, ser profissional. Ahora vamos con 2 preguntas sobre su salud. ¿Tuvo lesiones durante su carrera y cuál ha sido la más grave? Não, na minha carreira eu nunca tive uma contusão forte. Nunca tive. Sim, tive um problema de um vírus que me pegou, já? Um vírus muito forte, mas isso aí já foi depois que eu parei de jogar, tá entendendo? E que me recuperei, entendeu? Então, mas praticamente não foi muito grave e também com a ajuda da gente, entendeu? Da gente dentro dos profissionais, os médicos, tudo me recuperei, tá entendendo? Me recuperei bem e não foi tão difícil. Quando eu parei às vezes quando para de jogar, te dói muito, entendeu? Porque tu quer estar dentro da cancha, quer jogar, mas já chegou o teu tempo, um jogador de futebol joga até, eu joguei até os 39 anos, competitivo, tá entendendo? E são poucos jogadores que jogam competitivo. Tem jogador que para de jogar aos 25, 26, 30 anos, 31 anos, 32 anos. Eu joguei até os 39, que é muito difícil. Então, quer dizer que eu, quando eu tenho aqui, eu com o futebol profissional tomo empate. Nem ele me deve, nem eu devo a ele. Está entendendo? Então, isso é que eu sempre coloquei na cabeça, que eu falaste da amistade, e tive essa enfermidade, mas me recuperei rápido, porque atrás de ti há uma família. Está entendendo? E para mim sempre a família para mim foi sempre o mais importante e é o mais importante, entendeu? Então por aí eu estou já praticamente agradecido, entendeu? Minha família, de tudo que me ajudaram. Não sou rancoroso. Eu posso estar peleando com a pessoa, amanhã eu quero fazer as pazes, entendeu? Isso é meu caráter. Né? Sabemos que debido a sus exámenes médicos no pudo regresar al Colo-Colo. ¿Qué sintió al no poder regresar? Não, eu quando eu vim de Equador, eu sofri um acidente em Equador, desculpa que não falei. Me fraturou a segunda cervical, que a segunda cervical é mortal. É mortal. E eu passei 1 ano e meio sem jogar futebol, porque eu estava muito bem, estava voltando para Chile e tive que me recuperar. E quando me recuperei, aí foi quando eu fui para Equador. Não, quando eu voltei de Equador. Então, se queria que eu jogasse mais 1 ano, mas sofri um acidente e vim para cá, para Chile, me recuperei. E de Chile fui para a equipe La Serena,
já, a jogar já um ano, fizemos muito bom campeonato, e depois fui para a Universidade de Chile, depois fui para Palestina, porque eu poderia ir para Colo-Colo, mas Colo-Colo me hizo na cruz, já, que já tinha jogado allá, e essas equipes que me deu a oportunidade para eu volver a jogar foram muito importantes, tanto La Serena como la U e como la U e Palestino, a equipe árabe. Essas equipes me deram confiança, entende? Então, e fizemos muito bom campeonato, estava muito metido. O meu trabalho nessas três equipes foi importante, foi super importante, entende? Então, que hoje sempre eu estou agradecido de Laú, que saímos campeão quando baixou a segunda, e saímos campeão, já? A Palestino e a La Serena, que me deu, que eu seguisse, passei um ano e meio, depois segui mais 3 anos, depois da minha recuperação, porque era pouco jogador e quando se fraturam a cervical, a segunda, que vou jogar, porque é terrível. Principalmente o jogador que tem que cabecear a pelota, com a fratura que eu tinha, o médico falou, essa fratura que eu tive em Equador, 99% se vai cortado. E 1% se queda vivo, às vezes paralisado. Eu não. Eu está bem, não tive esse problema e depois comecei, um ano para me recuperar. Me recuperei e disse, não, vou jogar. Me disse, não joga mais futebol, tá, porque tu não pode. Não, pá. Eu, que manda no meu corpo sou eu sei onde me dói. Aí fui e joguei mais 3 anos, e 3 anos bem. Ahora viene una pregunta que podría ser un poco polémica para la gente que nos está viendo. Já diga. ¿Cuál equipo prefiere? ¿El Colo-Colo o la Universidad de Chile? Mira, eu sou colocolino, mas eu tenho muito respeito à Laú, já? Porque foi uma equipe também que confiou em mim. Laú confiou em mim. Então eu fui e fiz as coisas bem para entender, sair campeão. Não, mas eu creio, não, uno quando é profissional, é um trabalho, na minha opinião. Eu não, porque sou colocolino, não vou jogar por Laú, porque... Não, tu eres profissional, entendeu? É a mesma coisa, tu trabalha numa empresa e vem outra que te oferece mais plata, isso, se é bueno, tu vai pensar e vai para allá. Não é que tu estás traindo a tua empresa, não. Tá entendendo? Eu penso assim, entendeu? E eu digo, não, é meu trabalho. Claro, tem muita gente de Colo-Colo que um pouco se enojou comigo. Ah, para que vai jogar nos chunchos? Não, tranquilo. Eu vou porque sou profissional, entendeu? E fui, até hoje a gente de Colo-Colo sigue me querendo igual, entendeu? Porque eu não vou estar peleando com a pessoa, vai falar que tu não, eu não sou chuncho, eu sou profissional. Eu vou onde é meu trabalho, onde está me pagando, e se me paga, eu vou fazer as coisas muito bem. Aí tem outros detalhes, entendeu? E quando eu fui, hoje, a gente de Laú me chama, sempre que está agradecido, vou no centro, isso, e penso que é o hincha de Colo-Colo, eu dou a mão, sou hincha de Laú, muitas graças. Está entendendo? Passa isso comigo, porque sabe, me compara como eu fosse de Colo-Colo, não. Eu sou das equipes que me deram trabalho, entendeu? Essas equipes tu tem que ter muito respeito. Né? Ahora, para finalizar, sabemos que una de sus hijas, que es María José Vasconcelos, es periodista de la selección chilena. ¿Usted se siente orgulloso de ese logro? Muito, muito. E mais ainda, sabe por quê? Porque eu joguei futebol, já? Eu talvez, porque tu sabe, ser periodista é chefe de prensa da seleção, chefe de prensa da seleção. É muito complicado.
Mas tem uma também a coisa que eu digo, o trabalho dela, ela se formou como periodismo, já. Então, ela foi aonde seu papá trabalhou muito, que é no futebol, no meu caso. E ela tem uma personalidade muito grande. E também a gente da associação de futebol sabe que a hija é minha. Não é que está ajudando a ela. Eu quero que tenha um respeito. Está entendendo? Então, por isso que ela hoje já leva 17 anos trabalhando. Porque se fosse mala funcionária, se iba, ou não? Então, ela não, ela leva 16, 17 anos. Porque ela, o que tem que falar, habla na cara. Guste ou não guste. E tá convivendo com jogadores, com Alex, com Claudio Bravo, com jogadores, e ela sabe manejar. Ela fala, tu vai fazer a entrevista agora, na seleção. Pá. E ela escorreu. Pá. E ele vai ter que ir. Entendeu? E ela vai lá para a entrevista. Então, e essa gente mesmo, Alex, quer muito a Maria José, Bravo, Arturo, a maioria, entendeu? Quer Maria José, entendeu? Porque ela. E talvez também, talvez eu colaborei com isso, por ser profissional e que a gente aqui também tem muito respeito comigo. E com minha filha também, entendeu? Com minha filha também. Não é que está protegendo ela, porque eu não me meto, o que ela faz, sinceramente, e não hablo muito de futebol. Deveria falar, não? E eu não. Hablo o justo necessário para que ela haga suas coisas por dela, entende? Para depois falar, ela ia Vasconcelos, que isso, não. Não, muita gente às vezes habla, mas a mim é melhor que não hable, entende? Porque eu sei que ela vai trabalhar bem, e até agora vai ter 17 anos numa federação de futebol, com muitos homens viajando, ela viaja, joga a seleção em Japão, mas você tem que viajar, entende? E ver porque o trabalho dela é conferência de prensa, entende? Então ela tem que ver o jogador e isso. Então, até a hora, nenhum problema. Estou super feliz e agradecido de minha hija, entender? Porque eu sei que ela está fazendo as coisas bem. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Fue un gusto entrevistarlo. Não, a mim também, a mim também. Bueno. En conclusión, fue de mucho interés poder haber conocido un poco más del futbolista Severino Vasconcelos y de su trayectoria por el fútbol. E graças a vocês pela entrevista, entendeu? Então, espero que dê bom resultado e que a gente entenda um pouco, não? Não, mas vai entender. Solamente com a fisionomia vai entender algumas palavras, porque eu sou muito malo para castelhano, hablo portunhol. Sim, não, mas não, graças, espero que resulte tudo as coisas que está sendo vocês. E que vocês estudem bastante, porque a vida hoje está um pouco complicada, entendeu? Se você com mais sabedoria, e tu vai encontrar mais sabedoria fazendo essa entrevista, entendeu? Então, muitas graças. Me também de Jurandir de me convidar, e fico contente, fico muito contente. Então, muitas graças. Gracias. Ay.